A morte é livramento do mal para quem anda com Deus. A morte é desejável para quem está no Senhor. O apóstolo Paulo disse: a vida para mim, o viver, é Cristo, o morrer é lucro. Eu tenho desejo de estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Mas enquanto viver aqui na terra, eu quero servir ao meu Senhor. Quem está em paz no seu coração não tem medo de morrer, não. A pessoa até deseja que esse dia chegue, porque quando chegar, eu vou ficar livre da tentação do pecado, da presença do pecado, eu vou ficar livre para sempre. E o que foi garantido, ninguém mais vai tirar. Mas enquanto estamos na terra, podemos perder. Em qualquer momento, a graça de Deus. A gente pode se afastar da graça. Quem está em pé, cuidado que não caia. Tem que cuidar, tem que fazer alguma coisa para não cair. A exortação é do Senhor. Enquanto há vida, há possibilidade de se afastar do Senhor, de pecar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, diz: depois de ter pregado a muitos e conseguido muitos frutos para o Senhor, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele sabia do risco que há em a pessoa se ensoberbecer, se envaidecer, como Salomão, e se perder por completo. No final da vida, Salomão não tinha rumo nenhum mais, não tinha mais sensibilidade espiritual. Eu tenho visto isso acontecer com pessoas que se afastam do Senhor e não voltam logo, vão perdendo a sensibilidade, como Esaú, mesmo querendo retornar, eles não conseguem mais, não acham o caminho do arrependimento, porque o arrependimento também é uma manifestação da graça de Deus. Quando a pessoa se envolve no mundo, ela não tem mais arrependimento, ela acaba se acostumando com o mundo. Ela sabe que aquilo não está bem, sabe que ali não é coisa boa, mas ela também não sabe como sair mais. Se enreda, se enrola e não consegue mais se libertar. E Deus faz da parte dele o que pode, mas lá pelas tantas Deus deixa a pessoa, deixar o Efraim. É uma situação que se repete em nossos dias com muitas pessoas que decaem da graça de Deus. É muito triste essa situação. Eu já me deparei com um sujeito, isso tem aproximadamente 50 anos atrás, e eu sei que ele está vivo através da internet, mas ele foi um grande pregador. Quando eu estive com ele, ele não cria mais em Deus, ele diz que não conseguia mais acreditar. Um grande pregador e muita gente se converteu através da pregação dele. Mas ele mesmo não conseguia mais crer. Ele foi sincero, abriu o coração comigo. Olha, eu até gostaria de voltar. Às vezes eu penso que aquilo nem era realidade, aquilo era um sonho, tudo aquilo, ir com jovens, pregar, buscar a Deus, Deus visitar, manifestar o poder dele, pessoas se converterem, pessoas serem curadas. Eu acho que aquilo era sonho, eu nem sei mais se aquilo era realidade, eu não consigo mais acreditar naquilo, eu não consigo mais acreditar em Deus. Que coisa impressionante, eu fiquei boquiaberto com aquilo. O tempo passou e quase 50 anos daquilo e ele não voltou mais. É muito triste. Vigie para que não caia. E se cair, levante depressa. Não fique prostrado, porque depois se acostumar no mundo, pode chegar o tempo em que você vai tentar voltar
e não vai conseguir mais. Nós temos bastante alertas na Bíblia, nos últimos livros, sobre isto. Tomar cuidado com a apostasia, você não se afastar, perder o primeiro amor, você, como uma porca lavada, voltar ao espojadouro de lama, depois acaba gostando da lama e você não sabe mais a diferença entre a lama e a pureza. De vez em quando a gente ouve falar de alguma pessoa assim, já esteve no nosso meio, hoje está longe, longe de Deus e não tem vontade de voltar, não consegue, mesmo que dê vontade, ela não sabe o caminho, não consegue mais voltar. É muito triste este quadro, mas quando a gente morre, não corre mais esse risco. A morte é bênção de Deus. Quando Deus leva um filho, uma criança, eu sempre penso nisso quando recebo uma criança nos braços para consagrar a Deus. Os pais trazem a criança, nós consagramos a criança a Deus, eu penso nisso. Agora, essa criança é de Deus e sempre lembro aos pais, você tem que se conformar. Se Deus quiser levar essa criança, é porque Deus vai querer o melhor para ela. Não brigue. Lembro daquela criança que morreu assim em casa, a mãe trouxe a criança fria nos braços para mim, e desesperada, mas ela tinha fé de que Deus operaria. E eu orei por aquela criança e nos braços, e Deus tornou a dar a vida, mas o tempo passou e eu fico na dúvida, sinceramente, se teria sido melhor Deus ter levado naquela ocasião. O Isaías nos traz no capítulo 57 um versículo que eu queria deixar com você. O justo perece, morre, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz e descansa. Há muitas expressões assim na Bíblia, o descanso que Deus nos dá. O justo é levado antes que venha o mal. Esse versículo está inserido num contexto muito interessante. O capítulo 56 fala das promessas maravilhosas de Deus, aquela casa que será construída por Jesus no milênio, o novo templo, descrito em Ezequiel, a partir do capítulo 40. Esse templo que Jesus vai construir no milênio será chamado casa de oração para todos os povos. Casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque eu levarei todos esses meus servos, inclusive estrangeiros também, ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não só para os israelitas. Mas a partir daí, Deus volta ao diapasão do livro de Isaías, que é denunciar o estado calamitoso da realidade espiritual de Israel, vivendo no pecado, os líderes cegos, como animais gulosos, explorando as pessoas e por aí vai. Aqueles que se abrasavam na concupiscência, praticavam a idolatria em todo lugar, eles faziam o local virar motivo de idolatria, insistiam no pecado, Deus castigava, mas eles não atentavam para o castigo e não se voltavam, e o Senhor lembra aqui no versículo 11, mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Pois é, Deus vai denunciando o erro, lembrando que ele, o Senhor, estava sempre dando oportunidade, mas o povo não estava mais querendo saber de Deus. Até que Deus declara um veredito no versículo 13, quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre. E, no entanto, o que confia em mim herdará a terra e possuirá
o meu santo monte. Pois é, num quadro geral de uma realidade espiritual deprimente, as pessoas vivendo em pecado, a sociedade inteira contaminada, e de vez em quando morre um aqui, outro ali, outro acolá. É Deus levando o justo, levando aquela pessoa reta antes que ele veja o mal. Quando Deus levar uma criança, não reclamem muito não, Deus sabe o que está fazendo, principalmente quando a família é de Deus, e a gente sabe que aquela criança foi consagrada a Deus. Deixe Deus levar, vai ser melhor. Quando há uma pessoa boa que está doente, se a doença é séria, Deus está querendo levar aquela pessoa, não fique brigando com Deus, não. Aproveite a oportunidade para exortar os familiares que não são do Senhor, mas honre o Senhor com aquele testemunho naquele momento. Glorifique a Deus por aquela vida. Se Deus leva, Deus sabe o que está fazendo. Deus leva os que são dele. Quanto aos que não são do Senhor, estão aí à mercê do diabo. E o diabo também leva pessoas que são dele para apavorar os demais. Deus leva os que são dele para despertar os outros. Vamos entender. O diabo só faz o que Deus permite fazer, mas Deus tem seus propósitos que são bons, inclusive com a morte. A morte é um assunto que precisa estar sempre presente na vida do cristão. A pregação do evangelho exige a morte. Morte de quem prega, porque tem que carregar a sua cruz, senão não terá resultado na pregação. Mas a gente tem que falar da morte. Se a pessoa não tiver o pavor da morte, ele também não vai valorizar a vida. Deus quer que se anuncie a morte para trazer vida. E no batismo nós precisamos lembrar isso. O batismo inclui a morte para que a pessoa possa ter uma nova vida. Não se envergonhe de falar de morte. A morte faz parte da pregação do evangelho. A morte faz parte dos planos de Deus. Precisamos ter isso sempre em mente e lembrar disto. Quando morre uma pessoa, é uma mensagem que fica. Deus quer que a gente sempre lembre disto. Você está se lembrando?